Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova 9 desse mini curso preparatório para a OAB, no caso, as aulinhas de revisão, né? Aqui eu tô meio Kiko, meio um lado inchado do rosto. É aqui, gente, é o seguinte, estava comparando aqui o Poder Judiciário, né, com a administração, no caso, dos órgãos da OAB. Olha só, aqui no cantinho, aqui, né, nós temos aqui a OAB, e aqui do outro lado o Poder Judiciário. Então eu quero que você entenda o seguinte, veja aqui no Judiciário, se tiver um conflito entre esses dois verdinhos, que são dois juízes, o recurso ele vai para o TJ, né? De problemas aqui, quem resolve é o TJ. Se eventualmente tiver problemas de juízes diferentes, até juiz eleitoral, juiz militar, quem resolve é o STJ. Justiças diferentes, quem resolve é o STJ, tá? Então, aqui você nota que não tem conflito entre o juiz e o TJ. Não tem conflito. Por quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e hierarquia. Só que na OAB, se uma subseção está em conflito com outra subseção, quem resolve é o Conselho Seccional. Beleza. Agora, é possível sim conflito de subseção com o Conselho Seccional, aí quem resolve é o próprio Conselho Seccional. Tá bem? Outra coisa importante é que o advogado não pode ter medo de cair em impopularidade. Tá? Então, se você se inscrever na assistência judiciária gratuita, naquele local que não tem defensoria, e se você for nomeado, você vai ter que advogar uma causa. Rafael, mas e se eu não gostar? É só você não se inscrever na assistência judiciária gratuita. Porque se você se inscrever, você não pode ficar com medo de cair em impopularidade, você tem que advogar. Rafael, mas e se for algum direito que eu já advoguei um dia, se eu já escrevi um mestrado, né, uma tese de mestrado, doutorado sobre aquela tese, ainda assim sou obrigado? Não, aí você não é obrigado a advogar, né, nem com relação a direitos que você também possui. Sobre inquérito policial, segredo de justiça, você tem acesso aos autos do inquérito também, certo? Mas aí precisa de procuração. Rafael, mas e se for amigo íntimo? Mesmo sendo amigo íntimo, pessoal, você também precisa de procuração. Isso é um grande pega, tá? Mesmo tendo amigo íntimo, você também precisa de procuração. Sobre a incompatibilidade para advogar, né? O Juca, por fim, virou gerente, o Judiciário, Cartório Policial Fiscal Militar é o gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada, muito importante esse negócio de público ou privado. E também, se você for diretor de uma pessoa jurídica que esteja vinculado com a administração pública. Quando é vinculado, gente, a gente fala aqui que é no caso de uma licitação, tá? Vinculado é isso. Você está com uma empresa que está prestando serviço público para a administração pública. Por meio de processo de licitação, você venceu isso. E aí, você sendo diretor, você é incompatível com a advocacia. Também sobre procuração, né? Você tem ali poderes para trabalhar num processo. E a lógica é o seguinte: você pode executar o contrato de honorários no próprio processo, né, da execução por conta da situação de que às vezes o seu cliente não quer te pagar, você junta ali o contrato de honorários no próprio processo e ele vai pagar de um jeito ou de outro. Sobre inscrição principal, é o local em que você vai sofrer a sua punição com suspensão preventiva. No caso, quando você pratica uma infração em uma outra seccional que não seja o local da sua inscrição principal, lá é o local em que vai te punir. Então, se você tem inscrição principal no estado de São Paulo, mas você praticou uma infração ético-disciplinar lá em Tocantins, em Palmas, você vai ser punido pelo Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional de Tocantins, tá? Independentemente da sua inscrição principal ser aqui em São Paulo. Mas, no caso de suspensão preventiva, quem vai aplicar a suspensão preventiva é a inscrição principal, o local da inscrição principal. Tá bem? Tranquilo isso aqui? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Depois adentramos aqui em direito constitucional e aí falei sobre, né, os inalistáveis e os inelegíveis. Os inalistáveis, pessoal, são os conscritos e os estrangeiros, tá? Eles não podem votar. E os inelegíveis são todos os inalistáveis, então, obviamente, os conscritos e os estrangeiros, e também o analfabeto. Ele não pode ser votado, mas ele pode votar, né? Lembrando que o Tiririca escreveu Passei, né? Naquela brincadeira que ele fez, uma época aí, né? Quando ele era deputado federal pela primeira vez, né? 22, Tiririca, pior que tá, não fica. Ficou, hein, cara? Mas não foi culpa dele, né? Ficou pior porque as coisas foram aparecendo, né? Coisas que sempre existiram, pessoal, né? Que a gente tem acesso só agora. Ó, aqui, ó, são inelegíveis os inalistáveis. Ó, são inelegíveis os inalistáveis e os, e os analfabetos, né? Os inelegíveis, olha só, os inelegíveis são os inalistáveis e os analfabetos. Acabou que eu copiei só um pedaço aqui, né? Não sei porquê, mas não copiei inteiro, tá bom? Na hora. Mas está no artigo 14 da Constituição Federal, só você confirmar, lembrando que o Poder Executivo, né, a ele se aplica a inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa é o seguinte, é, reflexo bate e volta, primeiro e segundo grau, né? Bateu, voltou, primeiro grau, segundo grau. Você não pode se candidatar a nenhum cargo em que o seu pai é chefe do Poder Executivo. Tá? Então, se o seu pai é chefe do Poder Executivo de Fernandópolis, você não pode se candidatar a nenhum cargo aqui dentro, mas você pode concorrer à prefeitura de Votuporanga, em Santa Fé, de Jaras, de governador do estado, de presidente da República, porque você está fora das asas do seu pai. Se o seu pai é governador, você não pode nada ali dentro do estado, nem candidato, nem candidatar a ser deputado estadual, nem federal, tá? Mesmo federal trabalhando em Brasília, porque os votos você adquire no estado de São Paulo. E aí, obviamente, nem vereador, nem senador, tá bom? Tranquilo isso aqui, gente. Aí você vai falar, ah, Rafael, mas e aí? O deputado federal, né, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele se candidatou, né, e o pai dele era presidente. Na verdade, o pai dele não era presidente, o pai dele estava concorrendo às eleições
tá? Quando ele se candidatou, tá? Ele aproveitou a popularidade do pai à época e se candidatou. Foi um cara bem inteligente, tá bom? Outra coisa interessante é isso aqui, gente, ó. Se você é vice-prefeito de alguém e aí por apenas 2 dias você assume a prefeitura, quando você quiser se candidatar a presidente, a prefeito, perdão, na próxima eleição, você vai ter o mandato de 4 anos completo, mas você não pode se reeleger. Por quê? Porque você já foi prefeito por 2 dias. Conta como se fosse, né, um mandato, certo? Tranquilo isso daqui. Beleza? Outra coisa importante, gente, se você quiser concorrer a outro cargo, eu acabei não comentando isso na aula 9, né? Mas se você quiser concorrer a outro cargo, mas está aqui na linha de revisão. Se você quiser concorrer a outro cargo, sendo chefe do Poder Executivo, você tem que renunciar ao mandato, tá? Você tem que sair do mandato. Lembra que quando concorreu o Aécio Neves com a Dilma Rousseff não saiu do mandato dela porque ela estava se reelegendo, ela pode. E o Aécio Neves não perdeu o mandato dele. Por quê? Porque ele, sendo o poder legislativo do senador da República, ele não precisa deixar o cargo dele. Então ele continua mais 4 anos como senador da República. Tá? Então, olha só, nota que a chefe do executivo, Dilma Rousseff, ela continuou, ela se reelegeu, porque ela podia, e o Aécio Neves, ele não perdeu o mandato dele. Ele se candidatou a presidente da República, perdeu e continuou sendo senador da República. Por quê? Porque o legislativo não precisa renunciar ao mandato, gente. A renúncia do mandato, ela acontece se for para outro cargo. Por exemplo, o prefeito da época, né, o Dória, ele saiu, ele deixou de ser prefeito no estado de São Paulo, se renunciou 6 meses antes do pleito, se candidatou a governador. Não sei, agora não me recordo de cabeça se ele ganhou, né, para governador do estado de São Paulo, mas ele, como chefe do executivo, ele teve que renunciar ao mandato dele, né, de prefeito e se tornar ali governador do estado. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Aí sobre as asas do executivo, então eu já comentei com vocês, já falamos aqui sobre a inelegibilidade reflexa, né, até o segundo grau. Lembrando que o segundo grau é pai e avô, tá? E teu irmão também. Para você saber o grau de parentesco, você vai até o ascendente comum e procura quem você quer. Se eu quiser o meu irmão, eu tenho que ter o meu pai, primeiro grau, meu irmão, segundo grau, tá bem? Agora, avô e pai, aí avô e pai, nós temos, enfim, segundo grau também. Se for afins, né, sem seus consanguíneos, aí você tem sogro, sogra, genro e nora. Sogro, sogra, genro e nora são os parentes afins sem ser consanguíneo. Também temos aqui uma explicação, gente. Registrar a candidatura é o momento em que você vai procurar um partido político para fazer o registro, vai ter as reuniões e tudo mais, né? Depois vai ter as eleições. Se você vencer as eleições em outubro, vai ter diplomação, que é no próprio ano, nesse ano de 2026, quem vencer as eleições vai ser diplomado esse ano. E depois, no ano que vem, você vai tomar posse. Então, as datas aqui, o 35, 30, 21, 18, 35, 30 e 21, essas datas aqui do Poder Executivo, para você ter a posse, tá? No legislativo também, salvo o vereador que você tem ali que ter 18 anos da data do registro da candidatura. Correct, carinhas? Maravilha, gente. Também não podemos ter intervenção federal, já falamos várias vezes sobre isso daí, tá? Mas, só a título de curiosidade, pelas 2 vezes consecutivas, se o Estado não pagar dívida fundada, sofre intervenção federal. Lembrando que a União não intervém em município nem a pau, tá bem? Outra coisa interessante, gente, que não existe emenda constitucional no caso de Estado de sítio, Estado de defesa e no caso de intervenção federal. Se o Poder Judiciário for o poder coagido, né, o poder coacto, aquele que está sofrendo a coação, quem vai fazer o envolvimento, a intervenção, vai ser ali por meio de requisição do judiciário, no caso STF, STJ e o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui não tem participação do Congresso Nacional. Olha só o PGR mais uma vez aqui em cima, gente, né? O PGR ele faz muitas coisas, tem várias atribuições. Inclusive, ele faz parte do 444, tá? E ele também faz parte do pedido de deslocamento do estadual para federal, tá? E ele também faz parte do caso de pedido de intervenção federal. Aqui são as constituições da República, né? Já vimos ali, nós já vimos o 35, 30, 21, 18, agora também aqui temos o outro telefone constitucional, que é 91343746. Olha só um celular, 91343746. Tá, aqui você tem as constituições de 1891, 34, 37, 46, a do militarismo, 1967, 69, emenda constitucional, e a nossa, de 88. Promulgada, otorgada, promulgada, otorgada, promulgada. Em 34, o Getúlio Vargas, ele deu o direito ao voto para as mulheres, a Constituição foi boa, né, teve muitos direitos novos ali, né, só que em 37 ele tirou todos os direitos, inclusive de voto de homem também, ninguém mais votou, né, então nós tivemos ali a ditadura da época do regime do Getúlio Vargas, tá bom? Gente, só a título de curiosidade, essas são as constituições que nós temos aqui. Tem várias situações específicas, né? O histórico das constituições, ele é muito grande, tá? Às vezes a gente não consegue decorar todos eles, tá bom? Mas, uma outra coisa importante, acabou que acho que pelo jeito não está aqui, então não dá para decorar o histórico das constituições, todos os casos certinhos, né? Mas dá para você saber que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Rígida é aquela que a forma de alteração é mais difícil do que a alteração das leis.
Então, a Constituição Federal se altera por meio de emenda constitucional, né, no caso, maioria qualificada. As leis aqui embaixo, maioria simples ou maioria absoluta. Nota que é mais fácil mudar uma lei do que mudar a Constituição. Então, é diferente, é rígida. Se fosse igual, nós teríamos a Constituição flexível. Se fosse parte dela diferente e parte igual, seria semi-rígida ou semi-flexível, tanto faz. Tem uns que dizem que a nossa é super rígida porque tem cláusula pétrea. Tá bem? Gente, aqui nós temos uma medida provisória não podendo tratar de assuntos pendentes de sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo. Se você observar bem aqui, as linhas em verde são situações relacionadas com alterações substanciais que acontecem no Senado, voltando para a casa iniciadora para eles verificarem se tem muita alteração. No caso da setinha alaranjado aqui, você não tem a alteração substancial na Câmara, no Senado Federal e vai direto para o chefe do Executivo para ele sancionar ou vetar. Sanção, gente, é ele concordar. A sanção expressa é porque ele escreve no papel, a tácita é porque ele não fez nada em 15 dias, e aí vale como uma sanção. Tá bom? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse projeto de lei ali, que esteja pendente de sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, é um assunto que já está pronto. É só ele sancionar que vai promulgar e vai publicar. Beleza. Depende só de um ato dele específico, um decreto dele ali, vai ter validade, né? Maravilha. O que acontece? Acontece que às vezes ele olha para aquele caso e fala assim: nossa, e se eu fizesse uma medida provisória sobre isso? É um assunto muito importante, né? Extremamente que está muito popularizado, todo mundo entende desse assunto. Eu vou fazer uma medida provisória sobre isso. Ao invés de eu, né, sancionar um projeto de lei de uma outra pessoa, eu mesmo vou criar uma medida provisória sobre isso e vai ter validade já por 120 dias. Depois eu vejo o que eu faço com a votação no Congresso. Não pode, gente. Ele não pode pegar um assunto que esteja pendente de sanção ao veto e, no caso, fazer uma medida provisória a respeito. Isso não pode acontecer. Tá bem? Maravilha, gente. Continuando aqui, né, sobre os casos, né, de extradição. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, gente, pode. Desde que ele tenha cometido o crime antes da naturalização ou após ela, se for tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Aí ele pode ser extraditado. Lembrando que 15 anos, né, ato vinculado à administração pública, ela é obrigada a conceder a nacionalidade, né? Vixe, Ivan, você vai passar aqui agora? Ela é obrigada a conceder a nacionalidade, tá? 4 anos é discricionário, ela vai verificar as condições ali para dar ou não a nacionalidade, e 1 ano para os países originários de língua portuguesa, né? Moçambique, Angola, tá? Portugal. Então, são países que são originários de língua portuguesa. Se essa pessoa quiser vir para o Brasil e adquirir a nacionalidade brasileira, ela vai ter direito, né? Basta que ela fique aqui por 1 ano, tá bem? Maravilha, gente. Outra coisa importante, né? Antes da naturalização, né? Qualquer crime que a pessoa cometer, ela vai ser extraditada, salvo crime político ou de opinião. Bom, sobre medida provisória, eu estava fazendo um comentário aqui, né, sobre os prazos dela. Ela vale 60 por mais 60, 120 dias. Eles misturam esse prazo de 60 mais 60 com 45 dias, que é o prazo de votação. Ela vale 60 mais 60, gente, mas ela entra em regime de urgência se ela não for votada em 45 dias dentro de cada uma das casas do Congresso Nacional. Tá bom? Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou ver a diferença? Lembra o seguinte, ó, 60 mais 60, ó. Estado de defesa é 30 mais 30, né? Os prazos. Sindicância no processo administrativo, né? 30 mais 30. PAD é 60 mais 60. Prisão temporária nos crimes hediondos, 30 mais 30. Nota que não tem nada de 45 aqui. Então, são vários casos, que são os prazos. Olha só, o prazo da prisão temporária, qual que é? 30 mais 30. Né? Fala, mas não é igual, tem mais 30 do que 60. Tudo bem, mas você vê que não tem nenhum 45 aqui em cima. Tá, então 0000, ó, perto dos 60 mais 60 aqui da medida provisória. Tá, e também a medida provisória, gente, é MP, né? Pensa no MS. MS é mandado de segurança. Mandado de segurança, prazo decadencial de 120 dias. É uma forma também de você conseguir aí memorizar o conteúdo. Tá bom? Beleza? Lembrando que, gente, que medida provisória, ela não é urgente, tá? Ela se torna urgente, ela traz a urgência dentro da Casa do Congresso, ela sobressa toda a pauta, se ela não for votada em 45 dias. Agora, o projeto de lei do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei aqui do Executivo, ó, né? Aqui, ele pode pedir regime de urgência. Os projetos de lei de sua iniciativa, de iniciativa dele, ele pode pedir regime de urgência. Ele não pode pedir regime de urgência, por exemplo, de um projeto de lei feito por um deputado federal. Tá bom? No direito administrativo, aqui temos as concessões, né, gente? Concessão, modalidade de licitação e concorrência, temos os consórcios, temos as convenções de arbitragem. O que é uma convenção de arbitragem? Convenção de arbitragem é quando você coloca num contrato a possibilidade de resolver um conflito, né, sem ser no Poder Judiciário, e sim numa Câmara Arbitral. Se você para pensar, né, um cálculo muito complexo, pessoal, para ser resolvido, às vezes, né? Imagina que nós temos aí é, muitos e muitos anos de uma hidrelétrica, né, trabalhando aí, fornecendo energia para o Estado. E aí, por algum motivo qualquer, essa hidrelétrica, ela alega que os bens que ela deu para a prestação de serviço público não foram todos eles que foram amortizados pela tarifa paga pelo
usuário, ou seja, ela gastou um valor e não recebeu nem o valor equivalente àquilo que ela gastou. Os bens não foram amortizados, tá? E ela, se ela alegar isso, às vezes vai ter um conflito ali, né, com a administração pública e eles vão resolver isso onde? Numa câmara arbitral. Uma câmara arbitral vai ser pessoas especialistas naquele tipo de assunto para resolver. Então, às vezes, um conflito aí que poderia demorar 20 anos para um juiz julgar corretamente, perfeitamente aquilo ali, né, porque eles não têm prerrogativa de foro, então vai ser julgado por um juiz. Né? E aí, às vezes, uma câmara arbitral que entende muito de energia, que tem vários peritos, que só trabalha com hidrelétrica, só trabalha com energia, está vinculado com várias situações relacionadas com prestação de serviço, né, de energia elétrica no país inteiro, uma câmara arbitral especialista naquele assunto. Às vezes ela resolve um conflito em 2, 3 anos. É muito mais rápido que o próprio poder judiciário em si. Então, às vezes, é mais vantajoso resolver o conflito, sim, numa câmara arbitral, para manter ali o equilíbrio econômico, né? Amortizar ali os gastos da hidrelétrica. Quando ela deixa todos os maquinários para a continuidade da prestação de serviço público, ela tem que fazer isso baseado naquilo que ela obteve de lucro, né? Porque ninguém trabalha de graça, nem relógio. Tá bom? Bom, então essa é uma ideia aqui sobre a convenção de arbitragem ou cláusula compromissória que fica dentro do contrato com a administração pública. É possível fazer? É possível. Teoria dos motivos determinantes, gente, muito fácil isso aqui. É só você lembrar que os cargos de livre nomeação e livre exoneração não precisam ser motivados, né? Lembrando que motivo é aquilo pelo qual você faz o objeto. E motivação é fundamentar o que você fez. Tá? Então, se você exonerar uma pessoa, que foi um cargo em comissão, você não tem que dizer por quê. Mas se você disser, você está vinculado àquilo, e se aquele servidor provar que você o exonerou e não foi para corte de gastos, nem para reorganização administrativa interna, ele vai anular aquele ato seu de exoneração. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo, lembrando que o Poder Judiciário não entra nesse mérito, né? Salvo se for ilegalidade, no caso, por exemplo, esse desrespeito aí à teoria dos motivos determinantes. Tá bom? Bom, a gente aqui estava falando sobre as concessões. Comentei sobre as concessões, estava falando sobre uma convenção de arbitragem, né? Eu disse que a convenção de arbitragem é possível e para atualizar, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro, né, de uma prestação de serviço público, mas ela não vai renunciar, por exemplo, ao seu direito de punir a concessionária se ela tiver culpa na prestação. A caducidade é um direito que a administração pública tem de comprovar que aquela concessionária não conseguiu prestar o serviço público de forma correta, tá bom? E aí, se ela conseguir comprovar isso daí, ela vai poder rescindir o contrato por meio dessa caducidade aí. Ela não vai mandar para a Câmara Arbitral, tá? Porque algumas coisas são de de cláusulas exorbitantes, né? Força da própria administração pública. Aqui só um exemplo, mais uma vez, o Poder Executivo, gente, ele, ele tem a discricionariedade baseado no projeto de plano de governo, né? Para verificar se ele vai investir o dinheiro na educação onde? Nas carteiras das escolas, nos alunos, né? Ou nos professores, capacitando os professores que vivem falando errado, tá? Isso é discricionário, mas não são todos os atos administrativos que são discricionários, não são todos, tá? Não são todos os atos administrativos que são discricionários, Rafael? Não, não são todos. Por quê? Exemplificando, nós aprendemos, hoje, inclusive, vimos aqui um caso específico, né, de 15 anos, né? 15 anos que um estrangeiro ele quer se naturalizar brasileiro, ato vinculado à administração pública, ou CIP. Cumpriu os requisitos para fazer um termo de parceria? Ato vinculado. Cumpriu os requisitos para tirar CNH? Ninguém pode ir lá para você e falar, ah, você é muito baixinho, não vai tirar CNH, não. Vai tirar CNH. É ato vinculado à administração pública, tá? E outra coisa, a pessoa está lá com 74 anos de idade, super eficiente, trabalha muito mais do que muitos jovens. Olha só, tá inchadão mesmo aqui, né? Muitos jovens, beleza. Mas, o que que vai acontecer? Aos 75 anos de idade, é obrigatório, né, a aposentadoria, é ato vinculado. Tá bom? Não existe a discricionariedade. Rafael, o Poder Judiciário, ele adentra no mérito do ato do administrador? Não. Ele não adentra no mérito do ato administrador, mas ele adentra no mérito dos seus próprios atos, tá bem? Os próprios atos, é lógico que ele pode verificar, inclusive as causas de procedência ou improcedência, né? Aqui só a administração pública prestando serviço público, atividade econômica, quando ela presta serviço público, a responsa é objetiva, quando ela presta atividade econômica, a responsa é subjetiva. Quem presta atividade econômica? Só as estatais, que é a Sociedade de Economia e Empresa Pública. As concessionárias, inclusive o metrô, uma empresa de ônibus, né, circular, a concessionária ela tem responsabilidade objetiva também, né, as concessionárias, as permissionárias, só que subsidiariamente você vai para cima da administração pública se a administração pública não conseguir, né, se a administração pública desculpa, se a concessionária não conseguir te pagar. Beleza, gente? Lembrando que a administração pública ela tem responsabilidade objetiva, né? Ela é garantidora do seu filho que está preso, né, do seu amigo que está preso, do seu filho que está com problema mental em algum hospital, né, numa situação de medida de segurança, tá? Ela tem que cuidar se acontecer alguma coisa, é responsabilidade objetiva, suicídio, chacina, né, rebelião, né, dentro do presídio, a responsabilidade objetiva do Estado, tá bem? Sobre o consórcio público, gente, podemos formar um consórcio público, a lei que forma o consórcio público, né, depois do protocolo de intenções, é uma lei
que ela vai dizer se aquele consórcio público vai ser de direito público ou de direito privado. De direito público é quando ele vai ter alguns benefícios ali, né, específicos, porque é igualzinho uma União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas. Direito privado, não. Ele vai ser igualzinho às pessoas jurídicas de privado, mas vai ter que licitar e vai ter que fazer concurso público. Uma coisa importante que eu acabei não comentando, né, na aula extensiva, é que os consórcios públicos eles têm que licitar para contratar serviço, mas para prestar serviço para a própria administração pública, aí ele não tem que licitar, tá? Então, olha só, porque o consórcio público não é uma pessoa jurídica que foi criada. Essa pessoa jurídica que foi criada, ela vai ser da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados, certo? E aí, para prestar serviço público para esses entes consorciados, ela tem dispensa de licitação. Agora, quando ela contrata alguém, né, ela contrata uma pessoa jurídica de privado para trabalhar para ela, ou qualquer coisa na empresa que for constituída, aí ela tem que licitar. Tá? Então, ela tem dispensa de licitação quando ela vai, prestar serviço público para a própria administração pública. Agora, quando ela vai contratar um particular para trabalhar, não tem dispensa de licitação. Gente, aqui, né, temos aqui uma demonstração, eu acho, né? Uma demonstração aqui, né, autarquias, fundações públicas, né, as estatais, direito privado, autarquia, fundação pública, direito público, a depender do caso concreto, né? Fundação pública pode ser direito privado ou pode ser de direito público, tá bem? Bom, vamos lá. Essa aulinha aqui demorou, hein? Nossa. Excesso de poder, desvio. Excesso de poder é uma espécie de abuso de poder, desvio de finalidade também, né? Olha só, um PAD, gente. O PAD, ele não pode remover um servidor público, porque aí seria uma ilegalidade. Aí o Poder Judiciário, ele adentraria aqui para resolver o problema, mas não é o mérito, né? Ele só ia anular o PAD, e aí teria que ser feito um outro PAD para ver o que ia fazer com a pessoa que eventualmente foi punida por uma remoção, coisa que não pode acontecer. A punição é demissão, advertência, suspensão, né? Até 30 dias, acima de 30 dias, depende do PAD, da sindicância, mas não pode remover um funcionário. Isso é desvio de finalidade. Excesso de poder é você pegar ali um guardião de trânsito que manda rebocar o teu carro. Ele mesmo, o carro dele, coloca uma corda e reboca. Ele não tem poder para fazer isso, pessoal. Ele pode até multar, mas não tem poder para fazer isso. Direito tributário, gente, falamos sobre a dívida ativa, certidão da dívida ativa, os 5 anos que o Estado tem para cobrar, para execução, é prazo prescricional esse daí, tá bom? Mas o prazo de 5 anos, né, é prescricional, mais o prazo para você fazer embargo de execução, para você se defender, ele começa a contar de onde, né? Aí a pergunta que não quer calar, de onde começa a contar? Do data da propositura, o procurador, ele fez ali uma execução fiscal contra você, é da data da citação, é da data da intimação do valor da penhora, né? É da juntada, aí o prazo, gente, é do valor da intimação do valor da penhora, né? Se você às vezes foi citado para pagar, você não tem condições, você não bem um bem a penhora, aí devolve esse bem para a administração pública, a hora que eles devolverem o valor, aí você tem um prazo de 30 dias para poder fazer embargo de execução. Importante é o seguinte, gente, que você faz embargo de execução se você garantir o juízo. Se a tua dívida é de 100 mil reais, seu bem vale 100 mil reais. Do contrário, você não pode fazer embargo de execução. Você faça o quê? Não faz embargo de execução. Não é embargo de execução. Então, pesquisa na internet aí, pesquisa. Eu não vou falar agora porque você vê as outras aulas aí todas, porque eu sempre explico a mesma coisa. Você não pode fazer. Rafael, mas e se a minha casa for bem único de família, bem impenhorável? Para começar em direito tributário, se você dever IPTU, você vai perder a sua casa do mesmo jeito. Mas mesmo se fosse processo trabalhista, você não pode fazer embargo de execução se você não garantir o juízo. Mesmo se a casa for bem único de família. Rafael, mas acontece que a prova da OAB. Não pode fazer embargo de execução. Você tem que garantir o juízo. Essa é a regra. Eu sei que a segunda fase da OAB de trabalho ela aceitou aí um embargo de execução, né? Quando na verdade a peça foi exceção de pré-executividade. As duas matérias são iguaizinhas, tá, pessoal? Embargo de execução é no processo tributário e no processo trabalhista também. Tem que garantir o juízo. Do contrário, se você não garantir o juízo, você não pode fazer, tá? Embargo de execução. Ok, ok, carinhas? Beleza. Depois, na prioridade para receber créditos tributários, gente, a preferência é primeiro do administrador judicial. O administrador judicial é o cara que. O administrador judicial é o cara que como é que eu posso dizer? É o cara que administra a falência ou a massa falida, a falência ou uma recuperação judicial, e ele só vai receber a depender daquilo que ele trabalhou, tá bom? Agora aqui fica aqui 150 salários mínimos, né, trabalhistas, fica em primeiro lugar para receber nos créditos concursais, tá bom? Depois você fica aqui com o caso os créditos com garantia real, exemplo, uma hipoteca, né? Sabe quando eu falo lá em ética? É que por meio de maioria absoluta é possível que você permita, né, que o Conselho Seccional permita a hipoteca de um bem imóvel. Então, é uma garantia real. É uma coisa muito perigosa, né? Você dá a sua casa, você financia um valor e dá a sua casa de garantia. Se você não pagar o financiamento, eles pegam a sua casa. Isso é crédito garantia real. Então, essas pessoas com garantia real, elas recebem primeiro, tá bom? Depois você tem aqui o crédito tributário. Então, o tributário ele é em terceiro lugar nos concursados, nos concursais. Só que ele fica em quarto lugar se você levar em consideração toda a lista por completo, tá bom? Os quirografários, gente, são as pessoas que, enfim, estão em último lugar na ordem de recebimento.
imaginar você que você não é esses outros casos aí todos, né? É um exemplo clássico é você comprar um bem de uma empresa que está falindo, e aí essa empresa que está falindo, você pagou metade do valor e a outra metade, eles não, a outra metade você vai pagar depois de amanhã ou semana que vem. Só que você já deu metade, só que você não recebeu o produto ainda. Se ela entrar em falência, você não vai receber o produto. Você vai perder o seu dinheiro, não vai pegar de volta o seu dinheiro e também não vai receber o seu produto. Você se ferrou de acordo, né? Vai virar um quilografário, vai ficar ali na hora de recebimento depois da união. Gente, aqui o IGCIR, né? Falei muitas vezes, é por isso que eu falo desde o primeiro dia, né? Nós estamos na prova número 9 já. Tem que fazer pergunta para mim, gente. Onde me perguntaram sobre o IGCIR? Tem que perguntar. Não é porque passou 10, 15 provas, você tem que perguntar, porque você pode, às vezes, com 39, passar ali para 40, 41 questões. É importante. Falei várias vezes, o GSIR são alguns tributos que são criados por meio de lei complementar, gente. Só isso, tá? Você tem que decorar quais são. Então aí, Rafael, mas e aquele tal de perito, né? Que é o IPI, o imposto de exportação, o imposto de renda, e aí? Esses não são por lei complementar. Por que, Rafael, que não são? Porque não está aqui, ó. Porque não é grande fortuna, não é empréstimo compulsório, não é contribuição social, não é imposto residual. Esses aqui são tributos criados por meio de lei complementar, competência privativa da União, tá? Lembrando que a União, aqui, ela tem essa competência, né, desses tributos residuais, ela não pode ter o mesmo fatiador e a mesma base de cálculo de outros tributos e não pode ser cumulativo também, certo? Competência residual, eu só fiz uma comparação aqui com o Poder Judiciário aqui do lado, só para lembrar que a Justiça Federal, ela está na Constituição Federal e a Justiça Estadual, a Justiça Residual, tá bem? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Gente, esse foi o conteúdo da prova 9, né? Muito importante fazer a prova 9, ler o materialzinho. E vamos que vamos. Foco, força, fé, farra, depois de muito estudo.